Olá, jovem, seja bem-vindo. Hoje nós estamos demais. Eu estou aqui com o Sérgio e vou trocar uma ideia sobre jovens profundos e jovens superficiais. Eu acredito que Deus te chamou para ser profundo. Sérgio também, nós vamos falar disso. Eu quero te convidar para conhecer o nosso trabalho, Jovens de Joelho, aqui no YouTube. Jovens de Joelho no Spotify, ali você pode ouvir no carro, no rádio, no metrô, fácil demais. E os nossos livros ali na Amazon em formato digital, Márcio V. Vigílio, porque muito daquilo que nós aprendemos aqui nós colocamos em livro, para facilitar a sua vida, é investimento puro, esse é o desejo do nosso canal. Sérgio. Boa noite, meus queridos, boa noite a todos, é com muito prazer que estou aqui. Eu me sinto honrado, é uma honra, meu irmão, estar participando aqui desse podcast com você. Amém? E eu espero contribuir mesmo para que você que está nos acompanhando, que acompanha os Jovens de Joelho, venha ser edificado nessa noite, nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Obrigadão mesmo, conte comigo, a gente vamos estar mesmo aí à disposição, né, para estar respondendo aí aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Sérgio, eu tenho um tema e quando eu bato o olho em você, esse tema me vem à mente. Olha. Responsa. Olha aí. Jovens profundos e superficiais. É algo que eu penso muito, sabe? Sim. E Sérgio é pai, Sim. Meninão fez o rema, então eu acho que você é um cara certo para falar disso. Amém. O que vem à sua mente, Sérgio, quando a gente pensa nessa questão de jovens profundos e superficiais? Bom, Márcio, jovens, no contexto da juventude mesmo, jovens profundos e jovens superficiais desrespeita muito a identidade dele. Porque aquele que sabe quem ele é, o que ele tem e o que ele pode, ele já está no nível mais profundo no que diz respeito à sua vida, né? Agora, o superficial é aquele que ele ainda não tem uma identidade formada. Concorda? Ele é a pessoa que ainda está no processo, né, de aprendizado, sem saber muito quem ele é, o que ele tem, o que ele pode. E aí eu divido essas duas características, né, do jovem que é mais profundo, e não somente do jovem, mas também do ser humano, em contexto geral. Do ser humano que é mais profundo, ele, naturalmente falando, ele já tem uma identidade formada. Agora, o jovem que ele é mais superficial, ele já não tem tanto uma identidade formada, ele está nesse processo, né? E hoje em dia, no que diz respeito à identidade, nós vamos ter muitas influências no mundo, né, que estão influenciando mesmo os jovens a andar, né, a sair do seu estado natural, a sair mesmo, a proporcionar mesmo a uma confusão mental na mente da pessoa, na mente do jovem. Então é necessário mesmo ele buscar, né, uma vida, né, de meditação, de estudo, buscar conhecer quem ele é, saber quem ele tem, para que ele venha ter mais profundidade na palavra. Né? Não somente na palavra, no contexto dele de vida mesmo, normal, ele precisa saber esses três pilares da vida. Quem ele é, o que ele tem, o que ele pode. E você está falando aí, Sérgio, eu estou lembrando bem de algo que eu gosto muito daquela passagem de Números, dos espias. Sim. E algo que eu acho que é bem conflitante para o jovem é que, enquanto os gigantes enxergavam os 12 como gafanhotos, estava tudo bem. Sim. Porque o gigante estava na dele, né? Golias olhava para Davi e via um tampinha, não ia dar em nada, um soldadinho raso que ele ia atropelar. Isso. Porém, Davi não se via assim. Verdade. E no contexto de Números dos 12 espias, quando eles dizem, nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. É forte isso aí. É isso que o diabo quer dizer que nós somos. Mas quando eles dizem, mas nós também éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Isso é forte, viu? Isso é muito forte. E aí é exatamente isso, né? Porque Davi, ele já tinha uma identidade formada. Quem era Davi?
Davi ali, ele era um pastor de ovelha, cuidava das ovelhas de seu pai. E ali, nesse interino, nesse tempo que ele cuidava, ele matou leões, matou ursos para proteger as ovelhas. Então ele já tinha uma experiência, né, com Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Então a fortaleza de Davi, né, veio se manifestar na queda de Golias, veio se manifestar na guerra. No entanto, no secreto, ele já era alguém notável diante de Deus, né? Tão tal que quando Samuel veio para ungir um novo rei, né, veio diretamente na casa, e ali todo mundo conhece. Quem não conhece, depois você vai assistir, a gente pode te passar, pode deixar aí no comentário os textos bíblicos para você não se perder, ok? Mas ali, Davi, ele já tinha identidade. Isso é um jovem forte. Quando você tem experiências com Deus, experiência no sobrenatural, você se torna forte, você se torna confiável, você passa a confiar mais em você, naquilo que você faz, naquilo que você naquilo que você tem, né? Independentemente da família dele. Davi, ele não estava preocupado com a família dele, ele estava mesmo confiando em Deus. É por isso que ele chegou lá no campo de batalha, olha para Golias e diz: não, Golias, aqui não. Né? Quem é esse incircunciso? Olha só a ousadia desse menino, né? Chegar num campo de batalha, olhar para um guerreiro fortemente armado e dizer: rapaz, você é um incircunciso, você está afrontando, não é qualquer exército, é o exército do Deus vivo. E eu vou te provar hoje que existe Deus em Israel. É muito forte esse contexto, eu amo essa passagem, né? Então, o jovem forte, ele precisa buscar experiências com Deus. Saber quem ele é, o que ele tem, o que ele pode, é crucial para essa caminhada. Amém? Tem algo que o pastor Juscelito nos fala muito, que a ignorância quanto à palavra de Deus custa caro. Exato. E exatamente aí eu fico pensando, né? Você falou aí que aquela vitória de Davi não foi um acidente, não foi uma explosão de emoção e de repente ele dá... Não foi empolgação. Ela só foi um processo. Exato. Que já havia ocorrido, já estava acontecendo, estava em curso. Exatamente. Né? Davi não era ignorante quanto à presença, ao poder, à aliança de Deus, né? Isso. E isso me impressiona, né? Uhum. Como é que você define, Sérgio, essa questão desses processos na vida do jovem que muitas vezes ocorrem sem ninguém perceber? Exato. Aquele processo que ocorre assim, você falou do secreto, que ocorre sem estar perto dos holofotes, né? Aquele jovem que de repente ele está lá quietinho, buscando a Deus, buscando a palavra, buscando entender. Como é que você fala da importância desse processo? Então, Márcio, esse processo ele é fundamental para o crescimento do jovem. Qualquer pessoa, não somente o jovem, o contexto aqui é o jovem, mas qualquer ser humano que quiser mesmo ter uma vida de milagres, uma vida no sobrenatural de Deus, é necessário que ele tenha mesmo um secreto com Deus. Porque é no secreto que Deus vai te ouvir mais claramente, é lá onde você está caladinho, orando, onde você está meditando. Eu já tive vezes de eu estar olhando, aliás, meditando nas Escrituras, durante o meu primeiro ano do Rema, estudando, né, e lendo ali, e de repentemente eu ler um texto e Deus falar comigo naquele texto. Eu olhar para aquele texto ali e ouvir Deus dizendo: é você. E ali, o ambiente onde eu estava, eu e Deus ali naquele quarto, mudar totalmente. Né? Isso proporciona fortaleza, segurança, confiança. Né? Isso vai trazer mesmo uma identidade mais consolidada para essa pessoa. No momento em que ela começa a ter experiência sobrenatural com Deus, né, ela sai da superfície, da superficialidade e entra no mais profundo ali, conversando com Deus, Deus respondendo como TED a TED. E aí sim, é nesse processo aí, meu irmão, que vai acontecer
o milagre da transformação. No próprio Deus fala, né, como você disse que o nosso pastor Joselito fala, que é no secreto, que o próprio Deus fala, né, Jesus falou também em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, né, em Osés também vai dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, né, então são coisas que é necessária para o crescimento e o fortalecimento do jovem na caminhada da vida cristã. Esse prosseguir e conhecer aí é interessante, né, Sérgio? Por quê? Porque muitas vezes o jovem ele dá aquele sprint inicial. Isso. Top. E aí Deus coloca próximo dele o secreto, o lugar de oração, Isso. as disciplinas espirituais. Deus coloca do lado dele um líder, Isso. um pai que tenha visão, né? E aí eu quero puxar um gancho aqui, já que você falou do rema. Certo. Qual foi a mudança que você notou no seu filho? Porque isso é algo que sempre me chamou a atenção, né? O seu filho formou em 2023, no mesmo ano que eu, lá no Rema. Show. E o que me impressionava no seu filho era que havia um pai por trás investindo nele. Isso. Gente, o Rema é o Centro de Treinamento Bíblico da Igreja Verbo da Vida, né? Aqui em Brasília tem, aqui em Taguatinga, Asa Sul, Sobradinho, né? Você vai ter o Rema pelo Brasil inteiro, Gama. E você que está nos assistindo aí, você precisa fazer esse curso. São 2 anos de profundidade na palavra, professores maravilhosos, ungidos, cheios do Espírito Santo de Deus. Não perca, viu? E venha pro Rema. Nosso pastor Joselito sempre diz: ignorância quanto à palavra de Deus custa caro. Então o Rema é uma oportunidade, né? Fechamos aqui o nosso momento aqui. Que abriu aspas, né? Agora vamos fechar aspas aqui. A gente não recebeu do Rema para falar isso não. É espontâneo. É de coração. É gratidão, isso, né? A nossa diretora maravilhosa ali, Rapaz, né? Nossa diretora, nossa vice-diretora, a diretora Lucileia, é uma mulher de Deus, meu irmão, ungida. Ela traz uma presença do Espírito Santo muito boa. E eu vou falar para você, ela tá sendo auxiliada pela Selma, né? A vice-diretora, que também é uma mulher, meu Deus do céu, é uma mulher, são 2 mulheres poderosas. Meu irmão, minha irmã, venha pro Rema, você não vai se arrepender. Eu lhe garanto que só vai melhorar. Só vai melhorar, né? Só vai melhorar. A gente escuta essa música e depois vai entender por que aquele povo grita tanto, sorri tanto. Corre tanto, dança tanto. É impossível você fazer o Rema e, no mínimo, não dar uma corrida. Não dá uma dançadinha, uma corrida, é verdade. Sérgio, é isso mesmo, respondendo a sua pergunta. Seu menino, antes e depois do Rema. Antes. Diz aí. Vou voltar do início, né? Comecei falando de identidade e é justamente isso. Antes do Rema, ele ainda não tinha uma identidade formada, né? Ele era meio vazio, tão tal que quando foi para ele fazer o Rema, eu orei, perguntei para Deus o que eu ia fazer, né? Se era mesmo para ele poder fazer o Rema, se era mesmo para ele estar ingressando nessa caminhada. E aí Deus falou comigo: faça, porque a minha palavra ela dá entendimento até para os simples, né? É verdade. Eu achava ele muito simples, ele muito ainda imaturo, com tudo. Eu digo, cara, é um investimento, né? Mas eu vou receber direção de Deus. Isso é importante, tá? Você ser guiado pelo Espírito Santo em suas decisões, seja elas qual for. Amém? E ali eu comecei, né? Peguei ele, levei para o Rema, coloquei no Rema e dei duro mesmo para poder manter ele no Rema e fazer com que ele concluísse o Rema. Antes do Rema, ele não tinha uma identidade formada. Depois do Rema, a identidade dele ficou nítida, ficou clara. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele pode. Antes do Rema, para você ter uma ideia, ele já era cristão, a gente já estava na caminhada, não tinha um Rema, né? Eu já estava começando nessa caminhada aí. E antes do Rema, ele chegou até a cogitar a possibilidade. Na verdade, ele não chegou a cogitar. O inimigo tentou persuadir ele a desistir, né? De uma certa forma, ele cometeu um erro, certo? E o inimigo chegou, né, com todo tipo de acusação, né? João 10:10 vai dizer que o diabo veio senão somente matar, roubar e destruir.
né? Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E ali o inimigo começou a persuadi-lo a desistir, desanimando ele, né? Oprimindo a mente dele. E aí ele teve coragem, chegou em mim e falou: pai, eu errei nisso, né? E agora? Ele perguntou para mim: e agora? Eu digo: filhão, vem cá. Aí eu levei ele para a parábola do filho pródigo. Vem cá, esse garoto aqui, que saiu da casa do pai, bonado, com bens, com dinheiro, com isso, com aquilo. Esse garoto, ele deixou de ser filho? Ele não deixou de ser filho, amigo. Você, jovem, que está me ouvindo, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está sendo oprimido e atacado mesmo por esses pensamentos negativos, né? Pensamentos que vêm dizendo que você não é filho, que não tem mais jeito para você, né? Porque você já errou muito. Eu quero te dizer que tem jeito, viu? Uma vez que você é filho de Deus, você nunca mais vai deixar de ser filho de Deus. Ainda que te sobrevenha momentos ruins na tua vida. Eu quero deixar essa reflexão para você. E foi isso que aconteceu, meu irmão, voltando aqui para o nosso contexto. Isso aconteceu com ele, e aí eu conversei com ele, mostrei as escrituras, abri as escrituras para ele e disse: olha, filho, esse garoto, esse filho pródigo, ele não deixou de ser filho. Amém? Observa que quando ele volta para o pai, depois que ele caiu em si, depois que ele resolveu, ele caiu em si, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si, né, depois de muito sofrer, depois de já estar passando até fome mesmo, e aí vai dizer que ele resolveu voltar. Ele disse: rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, né? Pequei contra o céu, não estou recordando bem a ordem aqui, né? Mas ele resolveu voltar para a casa do pai. E ali ele cogitou no pensamento dele, no coração dele, que quando ele voltasse, ele ia pedir mesmo abrigo ali, até mesmo como servo, como empregado. Mas na verdade, quando ele estava chegando na casa do seu pai, ele foi surpreendido. O pai disse a ele: filho, você voltou, né? Importa que comemoramos, importa que vamos aqui fazer uma festa, porque meu filho que estava morto ressuscitou. Isso me lembra muito bem a parábola também das 100 ovelhas, né? Uma se perde, então o bom pastor, ele vai deixar as 99 seguras, né? Com outros pastores de responsabilidade, e vai atrás daquela que se perdeu. Então, meu irmão, tem jeito. Não desanima, não fique triste. Deus está com você nesse momento aí do seu lado. Fala com ele, conversa com ele, ele vai te ouvir. Inclusive, eu quero aproveitar essa ocasião e contar um testemunho. Márcio, me veio aqui agora, eu acredito que seja Deus mesmo, o Espírito Santo, que está guiando. Certa vez, eu sou corretor de imóvel, não estou fazendo propaganda mesmo, Matos? Mas eu também sou motorista de aplicativo, então o que ocorre? Certa vez eu fui buscar um casal, um jovem, lá na Ceasa, né? E aí eu cheguei lá, e aí esse rapaz, essa moça entraram no carro: boa noite, boa noite. E aí eu comecei a dirigir, eu estava com o som ligado bem baixinho mesmo. E aí aquele rapaz começou, né, conversando com aquela moça ali, e eles dois estavam conversando. Daqui a pouco houve-se um silêncio. E aí eu comecei a ouvir um fungado, né, como se alguém estivesse chorando. E aí, de fato, era o rapaz que estava chorando. E aí ele pergunta para mim, ele se vira para mim e pergunta: moço, o que está tocando aí é louvor? Eu digo: sim. Ele disse: o senhor pode aumentar? Ele disse, né? Oh. O senhor pode aumentar? Eu digo: sim. E ali eu aumentei um pouquinho o volume, né? E aí foi quando eu achei uma porta para pregar o evangelho, né? Eu achei, eu digo: é agora, né? E aí eu entrei com o evangelho, falando de Jesus, falando que Deus é bom, né? Que ele não nos abandona, que ele está ali com a gente o tempo todo. E isso está na Bíblia, amém, amado? Na oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele ora, e ele diz assim: eu não oro apenas por estes que o Senhor já me deste, mas também por aqueles que ainda vão crer, né? Então tem pessoas hoje que nem evangélicas são, que vão crer. E Deus está guardando, Deus está protegendo essas pessoas. Amém? E por a gente não saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, a gente tem que amar a todas, pregar o evangelho para todos, levar as boas notícias para todos, como está lá em Marcos 16, 15, né? Onde Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém?
Então, aquele jovem, ele pediu, eu comecei a ministrar ali para ele, falando de Jesus. Ele, moço, um dado tempo da ministração, né, ele parou, eu parei um pouquinho, né, para ouvir, e ele me perguntou, moço, ele me falou, moço, eu sou desviado, né, eu era de uma determinada denominação, não vou citar nomes, e aí eu estou desviado, né, só que hoje eu clamei ao Senhor, eu orei a Deus e clamei ao Senhor, né, e eu pedi a ele que se ele enviasse aqui alguém para me buscar, que fosse servo dele, eu iria me reconciliar com o Senhor Jesus hoje. Então ali, meu irmão, para mim, né? E detalhe, para mim buscar esse jovem lá não foi assim, de uma hora para outra. Eu tinha rejeitado umas 2 corridas. Ele também já tinha aceitado umas 2 corridas que também foram canceladas pelos motoristas. Amém? Então, naquele momento, eu vi que era Deus querendo alcançar aquele jovem. Ele estava perdido, ele estava triste, ele estava magoado, ele estava decepcionado, né? Com coisas que às vezes acontecem no ministério. Coisas que às vezes acontecem. Não só no ministério, como também na vida secular, onde existe um ser humano e existem possibilidades de erros e acerto. E acertos, né? Então, e ali começou, ele já estava chorando lá atrás. E aí eu comecei a chorar lá na frente. E foi aquela unção, irmão, dentro do carro, maravilhosa. Ele reconciliou com o Senhor Jesus. Uma viagem inesquecível, Numa viagem no aplicativo. E ali ele recebeu Jesus como Senhor, reconciliou. Eu recomendei ele ao ministério, né, o nosso ministério, o Verbo da Vida. Eu disse, rapaz, nós temos o Verbo da Vida na Ceilândia, né, que ele ficou aqui na Ceilândia. Eu não sei se ele procurou ou não, mas eu recomendei ele, olha, nós temos Verbo da Vida aqui na Ceilândia, é mais perto do que você. Vai lá fazer uma visita, procura na tua internet aí, na tua mídia social, e vai lá fazer uma visita. Tem também Taguatinga. Então nós temos diversos lugares, não vai faltar lugar. Porém, eu não engessei a pessoa, né? Eu disse, ó, não fique engessado. O que eu estou falando aqui para você é você ficar livre e não deixar de congregar. Né, por causa de decepções, por causa de situações contrárias que sobrevêm para todos nós. Né? Não deixe de congregar, busque. E ele chorando ainda, saiu do carro me agradecendo, e eu agradecendo a Deus, porque nós sabemos que foi Deus que alcançou ele, é o Espírito Santo que alcança todos nós, né? É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Nós somos apenas canal nessa terra, somos apenas mordomos, cooperadores de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Então, eu vivi isso, né? Nosso tema é jovens, né? Mais profundo na palavra, né? E jovens mais na superficialidade. Né? Então tem muitos jovens que estão perdidos, que estão na superficialidade. Eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Jesus continua te amando, Ele continua com você. Fique firme. Se você está afastado, busque uma igreja mais próxima da sua casa. De preferência, Verbo da Vida, hein? Brincadeira, mas fique livre. Amém? Nosso pastor lá de Ceilândia, o pastor Johnson Dawson, gosta sempre de nos chamar a atenção para ouvir a voz de Deus. Né? E aí você falou desse jovem aí que ele se desviou, né? Alguma Sim. decepção, talvez até consigo próprio, né? Às vezes a gente fala que foram com as pessoas, mas às vezes nós mesmos... Com ele mesmo, exatamente. Né? Isso. Mas é interessante que todas essas decepções, situações, elas possuem vozes, né? Uhum. Nosso pastor, ele costuma nos ensinar que muitas das vezes nós entramos para o nosso lugar de oração, para o secreto, oramos, e aí quando a gente desabafa, a gente parece aqueles caminhões, né? Desse jeito. Aí quando Deus vai falar, fui! Já foi. Né? Então, nesses momentos que Deus fala ao nosso coração, são momentos que consolida algo, né? Sim. Convicções. São momentos assim que, às vezes, essas falácias que levam muitos jovens a sair do caminho, elas são jogadas para longe, né? Pra longe, que bonita essa história, né, Sejão? Eu acho que deve ter muita história aí ainda. Tem, né? É verdade, tem muito testemunho. Mas é só o primeiro tempo. Amém. Calma, segura. Jovem, eu quero te convidar ao nosso segundo tempo. Né? Nós estamos falando de 2 tipos de jovens aqui. Se você está desviado ou se sente um jovem superficial,
por favor, saia da condenação. Como o Sergião falou ali, Exato. Deus é um Deus que alcança. Deus é um Deus que transforma. Nós não estamos aqui querendo dizer quem é superficial ou quem é profundo. Não. Nós queremos que você deseje ser profundo. Isso. Porque quando nós somos profundos, a gente não desvia, né? Não. Né? Ninguém Cria tá a uma 30 base, metros no mar e de repente sai do mar. Raiz, não, né? aí ele tem pressão. Essa conotação aí de profundidade, a gente tivemos agora algumas conferências aí, e uma delas tratou justamente disso. Raiz, né? Você precisa fixar suas raízes na palavra de Deus, porque nela não tem oscilação, meu irmão. Uma vez que você está fixado na palavra, pode vir a tempestade, você não vai cair, você não vai ser destruído. Amém? Fique firme. Amém? Eu te convido. Segundo tempo vem aí, hein? Levanta, toma uma água, mas volte. E convide outros jovens aí. Um abraço. Até.